Né? Você está falando aqui do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro entra lá no TRE, não sei qual é o estado que você está, se é Rio, São Paulo. Em São Paulo. São Paulo, exatamente. Ele entra no TRE de São Paulo. Olha, o Pedro estava lá fazendo uma live no domingo. Judicializar tudo, né, contra a gente. Judicializar tudo, exatamente. E aquilo ali é campanha antecipada prejudicial, né? A minha campanha. Aí o TRE de São Paulo vai e acolhe essa tese esdrúxula, né? Porque você não poderia se encaixar nessa tese, porque você não é um agente público, você é um jornalista, né? Exercendo a sua função de jornalista. Aí ele vai e acata. Né? Então, assim, amanhã você tem todas as suas redes, teu canal no YouTube, tudo suspenso. E assim, Pedro, é uma decisão sem precedentes no Brasil, a minha decisão. Porque a minha decisão, o juiz ele não só impediu, né, ele não só suspendeu todas as minhas redes sociais, como ele proibiu que eu criasse uma nova conta, novos perfis em qualquer rede que opera no Brasil. Então, assim, eu não posso criar conta no TikTok, eu não posso criar conta no Kawaii, eu não posso criar conta no X, nada. Nada. E aí, assim, a gente foi diante dessa censura, a gente foi, não, vamos tentar assim, vamos ver o que a gente pode fazer diante disso. A família cria um perfil. Há 3 dias atrás, minha família criou um perfil de apoio, né? Claro. Um perfil de apoio no Instagram, uma conta, né? E nessa conta a gente estava publicando, Pedro, notas, inclusive da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, notas do MST, MTST, todas as organizações de direitos humanos prestaram solidariedade diante dessa decisão arbitrária. Deputados federais do campo da esquerda, lideranças públicas do Ceará. Então, assim, e o que acontece? Hoje, há 40 minutos atrás, eu recebo a notícia de que o juiz derrubou também essa conta dos familiares. Então, e o pior, não só derrubou, como disse que eu estou impedido de fazer qualquer aparição pública até o final das eleições. Então, assim, Pedro, eu achei que muito se fala, né, que você mexer no vespeiro da extrema-direita é um negócio embaraçoso, complicado, a gente sabe das retaliações e tal, mas, assim, por ser um operador de direito, por transitar há mais de 10 anos nesse meio, né, por ainda ter uma esperança de que, peraí, mas assim, o negócio não está tão ruim quanto 2022, né? A gente conseguiu estabelecer certos limites, a gente ainda tem uma democracia, digamos que funcional, as instituições funcionam, né, meio que ali com todos os defeitos, mas o negócio está funcionando, está engrenando. Mas assim, o que a gente está vendo, Pedro, na justiça eleitoral, nos TREs e no TSE, é uma contaminação política absurda, meu amigo. Absurda. Então, já para responder aí o teu tema de hoje, assim, o Nunes Marques, cara, já influenciou e já está influenciando. E assim, cara, se a esquerda não se debruçar sobre isso, assim, não debater seriamente esse fenômeno, a gente vai ser massacrado. Mas aí no período eleitoral. uma pergunta que eu te faço, Felipe, toda a solidariedade a você, eu sou defensor da liberdade de expressão, mas a gente apoiou medidas importantes do ponto de vista, por exemplo, ao combate ao gabinete do ódio do Bolsonaro, a retirada, e no período da pandemia também, a retirada de perfis que compartilhavam desinformação. Eu te faço uma pergunta sincera, tá, Felipe? É evidente que você é vítima nessa situação. Mas como é que a gente soluciona essa questão? Como é que a gente cessa a infiltração de extrema-direita nos tribunais, ao mesmo tempo em que a gente defende uma punição? Onde fica a balança em cima disso? Na tua avaliação, para além da sua Pedro, o problema é que há um distúrbio grande. Assim, o que acontece hoje? O TSE ele é craque em aprovar resoluções. E essas resoluções elas são aprovadas por um grupo de togados. Né? Então, assim, coisas que deveriam estar sendo debatidas pela sociedade, principalmente pelo Congresso, que o Congresso é que tem a prerrogativa de legislar, então, assim, acaba sendo definido por meia dúzia de togados. Então, assim, exemplo, quando as minhas contas caíram, a minha conta caiu, eu soube através de uma notificação da Meta. Eu entrei no meu aplicativo, tomei um susto,
A meta Claro. estava lá, a sua conta foi suspensa por uma determinação judicial do TRE, processo XXX. Teve um Peraí, caso recente, inclusive, de contas aleatórias do WhatsApp que foram derrubadas. pronto, também. Mas assim, voltando na minha linha de raciocínio, isso é Uhum. extremamente legal, porque o que que acontece? O correto, se houve uma decisão judicial suspendendo as minhas contas, o caminho correto, se a gente está numa sociedade, no Estado democrático Aham. de direito, é eu ser cientificado dessa decisão, eu ser Aham. citado dessa decisão através de um mandado judicial, e após a minha cientificação, a empresa tomar uma providência. Esse é o Uhum. caminho correto. Mas por que que isso não foi feito? Porque o TSE aprovou uma resolução, uma parceria com as Big Techs. Essa resolução, uma resolução assim, uma resolução claramente inconstitucional. Então, assim, são aberrações, são coisas que são decididas na calada da noite, nos gabinetes, sem a sociedade ser ouvida, né, sem passar pelo crivo do Congresso Nacional, né, que é o único poder constituinte que tem a prerrogativa de legislar. Então, assim, há um distúrbio muito grande. Né, assim, e o que me choca também é a sociedade civil organizada, a imprensa profissional, é porque isso interessa a muita gente também, né? Venhamos e convenhamos. Isso Claro. interessa, né? Esse atual estado de coisas interessa a muita gente, principalmente quem tem muita grana para bancar essas defesas, contratar esses escritórios e utilizar dessas facilidades aí que estão sendo propostas por essas resoluções. Então, assim, já respondendo sua pergunta, eu acho que o primeiro caminho é pôr um fim nisso, né? Assim, Uhum. pôr um fim nisso e assim, utilizar dos mecanismos constitucionais mesmos, né? Eu acho que esse deve ser o caminho correto, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral, ela não deveria ter essa prerrogativa de aprovar essas resoluções, né? Que podem, de forma sumária, acabar com Uhum. preceitos fundamentais, como a liberdade de manifestação. Então, acho que isso é o primeiro programa. Já a infiltração Cara, isso é dificílimo de conter, né? A gente vê isso, os Estados Unidos está aí, o tanto de republicano, de juiz republicano. Eu estava vendo uma decisão recentemente de Nova York, que claramente com teor político. Então, assim, se isso acontece em Nova York, então, assim, o Brasil não está imune a esse tipo de coisa. Então, assim, é dificílimo. Mas para isso existem as corregedorias, existe o CNJ, né? O Brasil, uma das maiores conquistas que o Estado Novo, né? A nova República deu ao Brasil foi o Conselho Nacional de Justiça. Só que aí é uma outra crítica, né? Uma crítica já de um jurista progressista que acha que o Conselho Nacional de Justiça deve ser um pouco mais plural, o que não é. Aham. Os conselheiros, né? Então, assim, eu acho que Há um tá longe corporativismo absurdo, né? demais, demais, demais. Então, assim, tá longe de haver um pluralismo, né? O pessoal reclama tanto aí do conselho do Banco Central e tal, essa coisa. É porque a galera ainda não viu os conselheiros do CNJ. Porque no CNJ a coisa é mais pesada. Então, assim, mas, cara, isso tem que estar sendo debatido pela sociedade. Isso tem que estar sendo debatido pelos partidos políticos, principalmente os partidos políticos como PSOL, PT, Uhum. né, que tem assim uma série de comunicadores que faz mídia independente, né, os partidos de esquerda tradicionalmente no Brasil, eles têm essa veia de jornalismo comunitário, né, de jornalismo, assim, a gente Uhum. vê isso aqui no Nordeste a rodo, né, é incrível, né, só aqui no município onde eu moro tem 3 grandes bloggers que são administrados por jornalistas petistas. Então, assim, eu acho que essa decisão ela tem que ser né, esse debate ele tem que ser nacionalizado. Assim, eu sinto Uhum. falta das lideranças de esquerda se apropriarem mais, né, desse atual estado de coisas. Uhum. Não, é Pedro, fundamental que. Oi, diga. não, aí depois eu entro na questão Fique à vontade, vai lá. dos assuntos do André Fernandes, né? O porquê Uhum. que ele entrou com essa série de ações, mas você ia falar, te interrompi. Não, não, vamos. Fala do André Fernandes que eu quero te fazer uma pergunta em seguida, depois da sua fala. Por que eu. Pronto. Vamos lá. Ah, pronto. O que acontece, Pedro? Eu resolvi intensificar
Aqui no Ceará, talvez tenha o debate mais acirrado da disputa majoritária ao governo. Né? Não sei se você está por dentro do que está acontecendo. A aliança Ciro Gomes e André Fernandes. Perfeito. Ciro Gomes resolveu, foi pro lado de lá. Foi pro lado de lá totalmente. Né? É impressionante. Essa liga não é só com o André. Né? O cara hoje está afiliado ao PSDB. A galera não entende, assim, o Ciro Gomes, eu tenho 32 anos, né? Eu cresci com o Ciro Gomes, assim, toda a escola do Ciro Gomes aqui, a escola política do Ciro Gomes foi fazer frente ao Tasso Gereissati, né? E se no início dos anos 2000 ele falava, o Tasso Gereissati tem uma herança maldita, o Tasso Gereissati deixou de investir em políticas sociais, então, assim, peraí, travou. Opa, continua que a gente tá te ouvindo. Pronto. Então, assim, o Ciro Gomes, ele ganha notoriedade, inclusive ele vai estudar em Harvard, ele vai para grupo do lado do MIT, escreve tese, meio que é abraçado pela elite progressista, né, do Brasil, mas vendendo essas teses de que era possível fazer frente a essa ideologia ali meio, né, social-democrata do PSDB, do Tasso, né, do Fernando Henrique, do FHC. Inclusive ele fazia, né, eu lembro das primeiras propagandas do Cid Gomes, do irmão dele, que fazia, era ele, as propagandas eleitorais que eram veiculadas na TV, era ele do lado do Ciro dizendo que o Tasso Gereissati era uma espécie de Bill Clinton genérico, era uma coisa... Era esse estilo. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!